Então, mesmo que eu esteja na igreja, mas nada esteja acontecendo no meu corpo, não houve adoração. Eu frequentei a igreja, mas a adoração é algo que acontece em mim. Então, se eu venho para a igreja e na hora do louvor eu não abro a boca para cantar, a adoração não aconteceu. Porque a adoração não é o que acontece no púlpito, a adoração é o que acontece em mim. Se eu venho para a igreja e minha mente está tão aérea que eu não presto atenção em nada, a adoração não aconteceu, porque a adoração é o que acontece em mim. Paulo expressou isso em 1 Coríntios, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, ele disse assim, 1 Coríntios 6, 19, acaso você não sabe que o vosso corpo é o santuário de quem? Ele está em vós, da parte de Deus, e que vós não sois de vós mesmos? Então, o Espírito Santo, ele não habita nesse microfone. O Espírito Santo, ele não habita no banco da igreja que você senta. O Espírito Santo, ele habita e age em você, no seu corpo. É aqui que acontece a adoração. Daniel foi levado como exilado para a Babilônia. Quando eles chegaram lá, no lugar de ter chicote, prisão e morte, tinha um banquete do rei. Naquele momento, Daniel entendeu, eu sei o que Babilônia quer fazer comigo. Babilônia não quer me escravizar. Babilônia quer me fazer adorar o Deus que não é o meu Deus. Aí Babilônia começa a fazer, sabe o quê? Mudar o nome deles. O nome deles, dos amigos de Daniel e de Daniel, estavam ligados a Deus, aí colocaram agora nomes ligados aos deuses da Babilônia, para dizer assim, olha, você não é mais você não é mais de Israel, você não é mais do Deus de Israel, você agora, o teu nome pertence aos deuses da Babilônia. Não há receita espiritual, mas vou te dar uma dica espiritual. A dica é a seguinte, vai para casa, dorme cedo antes das 10 horas, à noite janta pouco, se possível uma fruta, não pode ser nem uma jaca, nem uma melancia, vai dormir cedo, no outro dia faz 40 minutos de atividade física e vai buscar a Deus, para você ver se não vai ter um encontro com Deus. Se você dorme depois da meia-noite, se você à noite janta até a tampa da panela, no outro dia, não adianta muito você tentar ler a Bíblia e orar, tua mente não vai estar lúcida o suficiente, porque a adoração acontece no teu corpo. Há uma citação de Ellen White no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 150, que ela diz assim, Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteira ao seu controle. O mais forte poder de Satanás para tentar me fazer ser dele, ele exerce através do apetite. Está aqui, Daniel entendeu isso aqui. Daniel entendeu que não era só uma questão de comida, era uma questão de adoração. E que se ele comesse coisas que Deus havia orientado, que iriam destruir o seu corpo, a adoração não ia funcionar porque o seu corpo não estava funcionando. Então Satanás diz assim, leia a Bíblia. Você quer ler a Bíblia? Eu não queria não. Você quer ler a Bíblia? Leia a Bíblia. Mas leia a Bíblia de manhã, depois de ter assistido a internet, até 1h da manhã. Pode ler. Quer ler a Bíblia? Quer orar de manhãzinha? Ore. Mas ore depois de ter jantado e ter passado a noite inteira sonhando com um boi correndo atrás de você. Pode orar de manhã. O teu corpo tem que ser um lugar habitável. O Espírito Santo quer falar com vocês através da Bíblia e da oração, mas não é nada místico, gente. Ler a Bíblia e orar não é nada místico, é algo que a mente tem que estar lúcida o suficiente para você se concentrar. Você tem que ter dormido, se alimentado, feito atividades físicas. Você tem que fazer com que o seu corpo funcione, porque é aqui que o Espírito Santo quer se comunicar com você, porque é aqui que ele habita. A primeira coisa que você precisa entender sobre a adoração é onde a adoração acontece. Você quer vir adorar a Deus? Você quer acordar e adorar a Deus? Você quer se ajoelhar para adorar a Deus? Então permita que o lugar onde a adoração acontece esteja funcionando bem, seja um lugar que glorifique a Deus, que o Espírito Santo habite. Se você
estudar um pouco só, não precisa ser médico, não precisa fazer mestrado ou doutorado em saúde, mas se você estudar só um pouco, você vai descobrir o que o excesso de açúcar faz no cérebro. Você vai descobrir o que o excesso de carne faz no cérebro. Você vai descobrir o que a falta de atividade física regular faz no cérebro. Você vai descobrir o que a falta de sono regular faz no cérebro. E tudo que prejudica o teu cérebro, prejudica a tua comunhão. Se a caixa da saúde está bagunçada, a caixa da comunhão inevitavelmente vai estar também. Porque a comunhão acontece no teu corpo. E é aqui que o Espírito Santo fala com você. Não é no púlpito, não é no banco da igreja, não é no microfone, é no teu cérebro. É por isso que a Bíblia diz, não apareça diante de Deus de mãos vazias. Não apareça. Vá a Deus oferecendo alguma coisa, oferecendo um sacrifício a Ele. E não precisa ser coisa grandiosa que você não tenha. A Bíblia falava para os israelitas, se você não tem uma ovelha, traga um pombinho. Se você não tem um pombinho, vá no mato e caça uma rolinha. Se você não tem uma rolinha, pegue farinha. Mas ofereça alguma coisa a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por favor, eu vou rogar para vocês, pela misericórdia, bondade de Deus, que você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe onde acontece a razão? A razão acontece não é no pé, não é na mão, não é na unha, a razão acontece aqui. Então Paulo diz assim, Deus continua esperando um sacrifício. Nunca vá diante de Deus de mãos vazias. Ofereça, mas sabe o que é que Paulo está dizendo? Comece oferecendo o teu corpo como sacrifício vivo a Deus. Há uma oposição entre culto racional e culto emocional. Se você está descuidando do teu corpo, se você não tem cuidado com o que acontece aqui, você é capaz de ter um culto emocional. De levantar a mão, de ver uma pessoa chorando ou gritando, dizendo glória a Deus, aleluia. Você não entendeu o que foi cantado, você não entendeu o que se pregou, mas você sentiu uma emoção e disse, eu adorei a Deus. Paulo está dizendo, eu não estou falando desse tipo de culto emocional. Eu estou falando de um culto racional, de uma mente que funciona, que questiona, que pergunta, que quer saber, que quando está cantando, sabe o que está cantando, que quando abre o inário para dizer tudo entregarei, ela diz, santo Deus, eu vou agora cantar a música Tudo Entregarei, Senhor. E eu ainda não entreguei tudo, mas agora eu vou cantar e eu quero entregar tudo. Isso é um culto racional, é você saber o que está pensando, o que está falando, o que está cantando, o que está ouvindo. E um culto racional só funciona em uma cabeça que funciona, em um corpo que funciona. Eu já vi em algumas igrejas, pessoas que entraram completamente bêbadas, que levantavam a mão e diziam, glória a Deus, pastor, joga duro, pastor, prega aí, pastor. A mente dela não estava ali, mas a emoção estava. Paulo está dizendo, eu quero que sua mente funcione bem, porque eu quero que seu culto seja o quê? Racional.